Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora as três últimas características: inicial, incondicionado e ilimitado. Então, começando com inicial. Inicial significa que a manifestação constituinte originária, olha o nome, originária, ao editar uma nova Constituição, se dá origem a um novo sistema jurídico constitucional. Portanto, se inicia um novo momento jurídico constitucional. Essa característica demanda uma atenção especial. Nós vamos analisar, primeiro, os efeitos temporais da nova Constituição. Ou seja, digitada uma Constituição, quais os efeitos temporais dessa Constituição? Ela é submetida a um período de vacácio? Ela tem efeito retroativo? Ela não retroage? Então, o primeiro ponto importante diz respeito aos efeitos temporais da nova Constituição. Já o segundo ponto importante, que vamos analisar dentro dessa característica inicial, diz respeito aos efeitos da nova Constituição em relação a constituições anteriores. Posteriormente, vamos analisar efeitos da nova Constituição em relação à legislação infraconstitucional anterior. E, por fim, efeitos da nova Constituição em relação a fatos anteriores. Então, dentro dessa característica inicial, vamos analisar efeitos temporais da Constituição, efeitos da nova Constituição em relação à Constituição anterior, efeitos da nova Constituição em relação à legislação infraconstitucional anterior e efeito da nova Constituição em relação a fatos anteriores. Vamos lá? Então, nós temos aqui, primeiro ponto, eficácia temporal da Constituição. Segundo ponto, nova Constituição versus Constituição anterior. Terceiro ponto, nova Constituição versus direito infraconstitucional anterior. Por fim, Constituição e fatos anteriores. Então, começando com o efeito temporal da nova Constituição. As Constituições, como regra, têm eficácia imediata e ex nunc. Então, as Constituições, em regra, têm eficácia imediata a partir da sua promulgação / publicação e ex nunc. Significa dizer que as Constituições são aplicadas em regra, para regular fatos posteriores à edição da Constituição. Então, em regra, a Constituição não retroage. Em regra, vamos ver exceções. Então, portanto, uma Constituição, promulgada, publicada a Constituição, ela tem eficácia imediata a partir da sua publicação e efeito ex nunc, a partir da edição em diante, dali para frente, portanto. Mas eu disse que isso é a regra. É possível que as Constituições sejam submetidas a vacácio constitucional, vacácio legis. Então, é possível que as Constituições sejam submetidas a período de vacácio, chamado vacácio vacácio constitutionis. Então, vacácio
constitutiones ou vacatio constitucional a vacatio legis. Significa dizer que as constituições podem ser submetidas a um intervalo de tempo entre a sua publicação e o início de sua vigência. Então, por exemplo, poderia, se isso ocorreu ou não a gente vai ver, então poderia, desde que expressamente previsto, ser estabelecido que a Constituição, publicada no dia 5/10/88, seria submetida a um período de vacácio de 1 ano, entrando em vigor, por exemplo, apenas em 5/10/89. Então, poderia ser estabelecido um período de vacácio constitucional. A vacácio, ela tem que ser sempre expressa. Então, não há vacácio implícita. A vacácio tem que ser sempre expressa. A vacácio, ela pode ser ainda total ou parcial. Então, a vacácio constitucional, ela pode ser ainda total ou parcial. Total, quando toda a Constituição for submetida a esse intervalo de tempo entre a sua publicação e o início de sua vigência. Já na vacácio parcial, apenas parte da Constituição é submetida a esse intervalo de tempo entre publicação e o início de sua vigência. O restante da Constituição entra em vigor imediatamente. Professor, eu entendi o que significa vacácio constitucional, vacácio que deve ser expressa, vacácio total, vacácio parcial. Quero saber agora se no nosso sistema jurídico houve vacácio constitucional. Veja que é muito pouco falada, mas houve sim vacácio constitucional. E mais especificamente, vacácio constitucional parcial. Vamos ao artigo 34 do ADCT, primeira parte. Olha o que diz lá. O sistema tributário nacional da Constituição de 88. O sistema tributário nacional entrará em vigor, olha lá, entrará em vigor, iniciará sua vigência a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Então, o que está dizendo aqui é que a Constituição de 88 expressamente estabeleceu um período de vacácio para aqui Constituição da República Federativa do Brasil. Estabeleceu, portanto, o período de vacácio para o sistema tributário nacional. Então, Constituição de 88, entrou em vigor imediatamente. Imediatamente no dia 5/10/88. Já o sistema tributário nacional em 5 de março de 89. Portanto, 5 meses após. 5 meses após a entrada em vigor da Constituição Federal. Então, veja lá o dispositivo novamente. 34 do ADCT, primeira parte. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte. Na verdade, até primeiro dia, eu vou até colocar aqui.
foi nem dia 5, tá? Não é 5 meses depois não, do primeiro dia do 5º mês seguinte. Então, outubro, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então foi, na verdade, o 1º de março que entrou em vigor o Sistema Tributário Nacional. Então, a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte da promulgação da Constituição. Não foi propriamente 5 meses após, do primeiro dia do 5º mês seguinte, então por isso, 1º de março, como dito. Então houve, no nosso sistema, vacácio constitucional? Sim. Por previsão expressa, no artigo 34 do ADCT, primeira parte. Vacácio parcial. Então não houve vacácio total, mas houve sim vacácio constitucional parcial, como dito, artigo 34, primeira parte do ADCT. Então vimos eficácia temporal da nova Constituição, vimos portanto os efeitos temporais da nova Constituição e vacácio constitucional. Agora, ponto 2. Nova Constituição versus Constituição anterior. O que nós queremos saber agora é, editada uma nova Constituição, o que acontece com a Constituição anterior do próprio Estado? Qual a consequência jurídica da edição da nova Constituição em relação à Constituição anterior? Nós vamos primeiro analisar as teorias sobre o assunto e dizer qual que prevaleceu no Brasil. Então coloque aí teorias. Ponto 2. Efeitos da nova Constituição em relação à Constituição anterior. Agora, teorias. Primeira teoria. Teoria da desconstitucionalização. Então, teoria da desconstitucionalização. Vamos analisar primeiro. Teoria da desconstitucionalização. Para essa teoria, ao se editar uma nova Constituição, não se revoga a Constituição anterior in totum, no todo. Então, ao se editar uma nova Constituição, não se revoga a Constituição anterior in totum, não se revoga a Constituição anterior no todo. Revoga-se ou revogam-se as normas da Constituição anterior que forem incompatíveis materialmente com a nova Constituição. Já as normas compatíveis materialmente com a nova Constituição são mantidas no sistema jurídico. Então, revoga-se ou revogam-se aquelas normas da Constituição anterior incompatíveis, porém, se mantém no sistema jurídico as normas da Constituição anterior compatíveis. Mas agora, um detalhe importante. As normas da Constituição anterior, compatíveis com a nova Constituição, são mantidas no sistema jurídico, não são revogadas. Porém, essas normas sofrem um rebaixamento no seu status hierárquico. Imagine que ela fosse um general, ela sofre rebaixamento de patente. Passa, por exemplo, a ser um tenente. Então, era general, sofre rebaixamento de patente. Era norma constitucional, sofre rebaixamento de patente, passa a integrar o sistema como norma infraconstitucional. Perde, portanto, o status constitucional. Por isso, desconstitucionalização. Então, na desconstitucionalização, as normas da Constituição anterior compatíveis não são revogadas, são mantidas no sistema jurídico, embora percam seu status constitucional. São rebaixadas, são desconstitucionalizadas. Saem lá da primeira divisão, vão para a segunda divisão. Passam a integrar o sistema jurídico como normas infraconstitucionais. A desconstitucionalização deve ser sempre expressa. Não se admite desconstitucionalização implícita. Houve desconstitucionalização no Brasil? Não, não houve desconstitucionalização no Brasil. Houve, por exemplo,
desconstitucionalização em Portugal. Então, na Constituição Portuguesa tem previsão quanto à desconstitucionalização. No Brasil, não houve desconstitucionalização. Segunda teoria, teoria da recepção material de normas constitucionais anteriores. Essa teoria ela é muito similar à teoria da desconstitucionalização. Indica que ao se editar uma nova Constituição, revoga-se ou revogam-se as normas da Constituição anterior que forem incompatíveis com o novo sistema jurídico constitucional. Já as normas compatíveis são mantidas no ordenamento jurídico, não são, portanto, revogadas, com o mesmo status constitucional. Não sofrem o rebaixamento característico da desconstitucionalização. Elas são mantidas no sistema jurídico como normas constitucionais. Então, continua a ser general. Vou colocar aqui, para você conseguir visualizar, a diferença gráfica entre essas duas teorias. Então, eu tenho lá, por exemplo, Constituição de 67 e Constituição de 88. Na desconstitucionalização, as normas da Constituição anterior, como dito, compatíveis, não são revogadas, são mantidas no sistema jurídico com o mesmo status constitucional. Ou mesmo, desculpe, rebaixada, não mantendo o status constitucional. Já na recepção material, elas mantêm o status constitucional. Então, veja aqui eu tenho recepção material, recepção material. Então, veja a norma da Constituição de 67 compatível, mantém o seu status constitucional, não sofre rebaixamento. Na desconstitucionalização, por sua vez, a norma é mantida no sistema jurídico, mas sofre um rebaixamento no seu status hierárquico. Então, você tem aqui, graficamente, a diferença entre as duas teorias. Teoria da desconstitucionalização e teoria da recepção material de normas constitucionais anteriores. Na desconstitucionalização, rebaixamento. A norma anterior compatível não é revogada, é mantida no sistema jurídico, mas perde o status constitucional. Como eu falei, passa a integrar o sistema, o novo sistema jurídico constitucional, como norma infraconstitucional. Na recepção material, norma da Constituição anterior compatível é mantida no sistema e não perde o seu status constitucional. É mantida, portanto, no novo sistema jurídico constitucional como norma constitucional. A recepção material, ela também deve ter previsão expressa. Não se admite recepção material implícita. E por quê? Porque entende-se que a manifestação constituinte originária, ela simplesmente substitui todo aquele sistema jurídico constitucional de valores, de direitos. Logo, não há que se falar, em regra, em manutenção no novo sistema jurídico constitucional de normas da Constituição anterior. Logo, a regra é a teoria da revogação. Essa é a regra. Ou seja, editada uma nova Constituição, revoga-se a Constituição anterior em toto, no todo. Porque ao se editar uma nova Constituição, se está substituindo aquele sistema jurídico constitucional anterior, aquela ordem de valores, de princípios, por uma nova ordem constitucional de valores, de princípios. A regra, como dito, é que aquela ordem anterior seja simplesmente abolida do sistema, seja revogada
Revogada in toto, revogada na íntegra, portanto. Então a regra é, editou-se uma nova Constituição, revoga-se a Constituição anterior in toto. Salvo se a nova Constituição expressamente se manifestar pela desconstitucionalização ou pela recepção material de normas constitucionais anteriores. Nós já vimos que não houve no Brasil desconstitucionalização, embora tenha havido, por exemplo, em Portugal. Agora, houve no Brasil recepção material de normas constitucionais anteriores? Se você agora lembrar da primeira análise que nós fizemos, quanto ao efeito temporal da nova Constituição, nós falamos que o sistema tributário nacional da Constituição de 88, ele foi submetido a um período de vacácio, de 5 meses. Vacácio constitucional parcial. Então imagine o seguinte, a Constituição de 88 foi editada, publicada, portanto, em 5 de outubro de 88, eficácia imediata, com exceção para o sistema tributário nacional, esse não entrou em vigor imediatamente. Apenas 5 meses depois, ou no primeiro dia do 5º mês seguinte, mais tecnicamente, contados da promulgação, publicação da Constituição de 88, contado de 5/10 de 88. E a pergunta é, durante esse período de 5 meses, não havia qualquer regra constitucional regendo o sistema tributário nacional? Durante esses 5 meses que o sistema tributário nacional da Constituição de 88 ainda não estava em vigor, podia tudo? Era um vale tudo? Não. Agora nós vamos à parte final, ou segunda parte, do 34 do ADCT. Nós havíamos visto a primeira parte do 34 do ADCT. Agora, a última parte, ou segunda parte, do artigo 34 do ADCT. Vamos lá? Sempre importante que você acompanhe com a Constituição, ou eventualmente com a legislação ao lado. Isso ajuda você a fixar, importante para você fazer as devidas anotações, remissões, sublinhar, rabiscar, não no sentido de riscar, né? Mas escrever na sua Constituição, isso é fundamental para você. É fundamental para o seu estudo, é fundamental para a sua atuação na prática da advocacia diária. Você não vai lembrar tudo. Por isso que essa anotação é importante, a remissão é importante, sublinhar é importante. Isso ajuda você a fixar. Você vai ver que se você acompanhar as aulas, se você começar a estudar sempre com a legislação ao lado, digo sempre mesmo, está lendo um livro, está lendo, por exemplo, nosso livro Controle de Constitucionalidade, leia com a Constituição, com a legislação ao lado. Quando eu fizer referência, eu ou qualquer outro autor que você esteja lendo, a um dispositivo, abra, leia o dispositivo. Isso vai ajudar você a guardar, vai ajudar você a memorizar, fixar, portanto, aquele ponto da matéria. Então é muito importante esse detalhe que eu estou falando para vocês. Tá? 34 da DCT, eu vou ler o dispositivo todo, para que a gente consiga compreender, e depois a gente vai fixar nessa parte final. Então, o 34 da DCT diz lá, o Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Vimos? Mantido, olha lá, mantido, grife, mantido. Mantido até então, mantido até que o Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88 entre em vigor, olha lá, o da Constituição de 67. Então, mantido durante esse período, que período? Novembro, dezembro de 88, janeiro, fevereiro de 89, o Sistema Tributário Nacional da Constituição de 67, com redação determinada pela emenda de 69 e posteriores. Então, houve, nesse caso, recepção material de normas constitucionais anteriores. Primeira parte, vacácio parcial. Segunda parte, recepção material de normas constitucionais anteriores. Recepção material durante esse período de tempo. A recepção material
normalmente, ela é adotada nesses momentos de transição. Logo, a recepção material, em regra, ela é temporária, mas nada impede que o poder constituinte originário expressamente estabeleça na Constituição editada recepção material de norma constitucional anterior de forma definitiva. Não foi o que aconteceu no nosso caso. Normalmente, você tem aí recepção material em casos de transição, portanto temporárias. Mas, repito, nada impede, desde que haja previsão expressa, que a recepção material seja, como dito, permanente. Mas não foi o que ocorreu no nosso caso. Então, em regra, qual a teoria adotada? Revogação. Desconstitucionalização e recepção material são excepcionais e exigem previsão expressa na Constituição. Então, vimos nova Constituição e Constituição anterior. Agora, ponto 3. Nova Constituição e direito infraconstitucional anterior. Então, agora o que nós queremos saber é: editada uma nova Constituição, Constituição de 88, o que acontece com as leis anteriores? As leis anteriores. Então, editada uma nova Constituição, e direito infraconstitucional anterior. Então, editada uma nova Constituição, quais os efeitos dessa nova Constituição em relação às normas jurídicas infraconstitucionais anteriores. Vamos analisar as teorias, explicando cada uma delas e dizer qual a teoria adotada no Brasil. Então, primeira teoria da inconstitucionalidade superveniente. Teoria da inconstitucionalidade superveniente. Essa teoria ela era defendida, no âmbito do STF, pelo ex-ministro Sepúlveda Pertence. Dizia o ex-ministro Sepúlveda Pertence que, ao se editar uma nova Constituição, substituindo a Constituição anterior, se altera o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico existente naquele respectivo Estado. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma lei de 1980, que encontra fundamento de validade na Constituição de 67, ao se editar uma nova Constituição, se altera o fundamento de validade daquela lei de 1980. Agora, essa lei de 80 vai ter que buscar fundamento de validade na nova Constituição editada. Logo, se ela era até então válida, porque compatível com a Constituição, no exemplo, 67 e 69, ela agora, se tornando incompatível com a nova Constituição, ela será declarada inválida supervenientemente, após a edição dela lei. Por isso, superveniente a edição da lei, a partir da edição de uma nova Constituição. A questão, portanto, defende essa primeira corrente, deve ser analisada essa questão do conflito entre nova Constituição e leis anteriores no plano da validade, portanto, ou seja, no plano da relação de compatibilidade entre normas infraconstitucionais e Constituição. Se compatíveis, são válidas ou constitucionais. Se incompatíveis, são inválidas ou inconstitucionais. Então, se essa lei era compatível com a Constituição de 67, ela era válida ou
constitucional. Editou-se uma nova Constituição, substituiu-se, alterou-se o fundamento de validade dessa lei respectiva. De 80, vou colocar aqui 80. Lei de 80. Então, editada a nova Constituição, olha lá, revogando a Constituição de 67, alterou-se o fundamento dessa lei. Agora ela vai buscar fundamento na Constituição de 88. Se ela for incompatível, ela agora será inválida ou inconstitucional. Supervenientemente, a edição dela lei. A inconstitucionalidade, a invalidade, não se deu no momento em que a lei foi editada, em 1980. Então não há aqui uma inconstitucionalidade originária, porque a inconstitucionalidade não ocorreu no momento em que a lei foi editada, no nosso exemplo, em 1980. A inconstitucionalidade aqui ocorre a partir da edição da nova Constituição, superveniente à edição da lei. Então haveria aqui uma inconstitucionalidade superveniente. A questão, portanto, deve ser analisada, como dito, no plano da validade, no plano da relação de compatibilidade entre ato inferior e ato imediatamente superior. Não são atos de mesma hierarquia. Não sendo atos de mesma hierarquia, diz essa corrente, eu não posso falar simplesmente em revogação. A questão aqui é diferente. A questão é de mudança do fundamento de validade. A norma, portanto, que era válida, porque compatível com o fundamento de validade existente à época em que a norma foi editada, se torna inválida ou inconstitucional, porque se altera o fundamento de validade da mesma após a sua edição. Por isso que inconstitucionalidade superveniente. Como eu disse, defende essa posição o ex-ministro Sepúlveda Pertence. Então vimos aí inconstitucionalidade superveniente. A gente fecha esse bloco. Vamos voltar no próximo bloco rapidinho.